Olá, conterrâneos, olá, conterrâneas. Seja bem-vindo ao canal Sua Vaga na Alemanha. Aqui eu ajudo profissionais da engenharia a conquistar a sua vaga de trabalho na Alemanha, mesmo sem experiência e mesmo sem falar alemão. E hoje o assunto vai ser polêmico, porque eu trago um terceiro tópico, mesmo que você não fale inglês fluente, ou seja, como conseguir a sua vaga na engenharia da Alemanha sem ter inglês fluente. Isso mesmo. Então, se você quer saber um pouquinho como isso pode acontecer, como essa façanha pode acontecer, como eu consegui isso, fica aqui, beleza? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Gerson Santos, sou engenheiro sênior, vivo aqui na Alemanha desde 2016, ou seja, mais de 8 anos, e eu quero passar um pouquinho para vocês da minha experiência de vida, de como eu consegui fazer essa façanha de não ter inglês, não ter experiência, não ter alemão e ter conquistado essa vaga de engenharia aqui, né? E hoje, graças a Deus, sou engenheiro bem-sucedido. Pelo menos eu me sinto assim, reconhecido, né, valorizado, e eu quero muito ajudar vocês também a ter esse sentimento, ter essa façanha, né, realizar esse sonho na vida de vocês, beleza? Então, por isso que eu estou trazendo um tópico tão importante e que a maioria dos brasileiros não se aplica a uma vaga na engenharia alemã porque não se sente confortável, acha que tem que ficar pronto, tem que sentir que está pronto para dar o próximo passo. E hoje eu estou aqui para mudar esse seu pensamento, né, para que você não perca mais tempo, beleza? Como de sempre, eu tenho aqui as minhas notinhas para agilizar o nosso vídeo, né? Otimizar o seu tempo, otimizar o meu tempo e a gente trabalha junto nisso, beleza? Então tá. Primeira coisa que eu quero trabalhar aqui com vocês é o que é inglês fluente, né? Então, o que a maioria dos profissionais, eles, vamos dizer assim, eles interpretam, eles definem fluência no inglês, né? Fluência no idioma, é distorcido, é errôneo, ou de alguma maneira impede que eles deem o próximo passo. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem dezenas de definições de fluência, mas o mais importante é você entender o que o mercado de trabalho da Alemanha pede, o que eles realmente querem, né? Não importa o que é fluência agora, vamos levar para esse ponto. O que o mercado de trabalho alemão ele quer de você, né, em relação à comunicação em inglês. Então, é isso que você tem que focar na hora de se aplicar, na hora de se preparar, né, de treinar o seu inglês. Não é, eu quero ficar fluente igual a um ator da Netflix, né, americano da Netflix. Cara, porque isso aí não vai trazer o que você deseja, né? Na verdade, esse não é o objetivo principal teu. Se você quer ser ator, daí é outros 500, né? Se você quer atuar, né, em filmes com a língua inglesa, né, daí é outros 500. Só que é isso que você tem que pensar. Qual que é o seu objetivo com o inglês que você está treinando, aprendendo, né? Então, por isso que eu começo falando qual é a definição de fluência para vocês e o que vocês acham que o mercado de trabalho alemão ele busca. Então, a definição de fluência tem que ser mais voltada ao fato de você conseguir se comunicar, se fazer entender e ser entendido. Agora, se você levar pelo fator, pela perspectiva de fluência significa não cometer erro, não dar uma pausa para respirar, não pensar na próxima palavra, você está errando. Você está errando. Então, você profissional da engenharia que deseja trabalhar na Alemanha, você realmente acha que todos os alemães, todos os engenheiros estrangeiros, eles falam sem erro, sem pausar, sem parar para pensar, sem perguntar e etc? Eu acredito que não, né? Se você pensa isso, então tira isso da cabeça agora, porque eu estou aqui para comprovar, porque até hoje cometo erro, até hoje faço pausa, até hoje não lembro a palavra. Eu tô aqui, sou sênior, graças a Deus estou ganhando bem, e é isso. Quer dizer que eu não quero melhorar? Não, não quer dizer isso. Mas eu tô falando para você o seguinte, tira isso da cabeça. Não existe isso. Não existe perfeição. Gerson, mas eu vi um cara da minha
escola, da minha faculdade, da minha rua. Ignora. Cara, ele é só um pontinho no meio da multidão. Talvez eu já vi alguém assim na Alemanha também, mas sabe? O que eu quero dizer para vocês é, não faça da exceção, né, o teu foco para te tirar do jogo. Porque quem tá te tirando do jogo de conseguir a oportunidade na Alemanha é você mesmo. Você que fala, eu não tenho inglês para me aplicar, eu não sei me comunicar em inglês. Então, antes de qualquer coisa, você precisa olhar para o fator: o que a Alemanha deseja? Qual é o meu nível de inglês? E será que eu estou próximo disso? Será que eu devo só me aplicar quando eu me sentir pronto? Então eu adianto para vocês que a fluência em inglês é você se comunicar, se fazer entender e ser entendido. E isso não quer dizer falar perfeito, não quer dizer não cometer erro. Muito pelo contrário. Como eu falei para vocês, todos os profissionais que trabalham comigo, que eu já trabalhei, eles cometem erro. Eles cometeram erro, eles não são nativos no idioma e mesmo trabalhando, né, com clientes nativos, com funcionários nativos, ninguém aqui é julgado, entendeu? E se for julgado, não muda nada, independente. Por quê? Porque o que é importante aqui é você fazer o seu trabalho, é você concluir a sua tarefa, entendeu? Então, o que você está dando? Você está dando o seu máximo para fazer isso acontecer. Não importa se você tem influência no idioma ou se você se comunica com erro. É independente disso. O que a Alemanha busca é você conseguir se comunicar, entender e ser entendido. Ela não está buscando você ser perfeito, você ser fluente, você não cometer erro. Ela não está buscando isso. Então, para tudo. Se você acha, eu consigo falar umas frases, mas com vergonha, eu não estou pronto. É agora então. Se você sente que não está pronto, a hora é agora. Não tem melhor momento para se sentir pronto e para se preparar do que se aplicar e receber uma resposta positiva de que você vai ter uma entrevista. Porque assim você vai trabalhar muito mais forte para se comunicar. Porque qual a importância numa entrevista de emprego que você vai fazer para a Alemanha? Você quer se comunicar em inglês e quer se fazer entender e quer entender, correto? Então você vai trabalhar nisso. Esse é o seu projeto naquele momento. Então se você ficar mirando lá na frente de eu quero falar tudo sobre o que eu trabalho, o que eu sei na engenharia em inglês, antes de fazer uma entrevista, antes de aplicar, você nunca vai se aplicar. Porque até hoje meu vocabulário cresce, aumenta. Até hoje tem coisas que eu não sei. E é assim, galera. É assim, não existe perfeição. Então, não existe fluência para quem quer se aplicar numa vaga de engenharia na Alemanha. Não existe. Não tem porquê. É inadmissível você pensar que tem que ser fluente ao ponto de não cometer erro, de não gaguejar ou parar para pensar. Porque até um nativo faz isso. Até nativo erra, imagina. E é óbvio que você precisa treinar para cada vez passar a mensagem da maneira mais fácil possível, tá bem? E mais coesa, né, com mais tranquilidade. É treino, isso é treino, tá? Se eu tô falando com você na câmera, é porque eu treinei 36 anos para falar assim. E ainda não falo perfeito, com certeza cometo erro, tá bem? Então, não adianta que você vai esperar até quando? Até fazer 30 anos de treinamento de inglês para conseguir? Não faz isso. Faz que nem a galera que realmente está decidida a fazer acontecer esse projeto. Agora. A hora é agora. Se aplica agora e vai com medo mesmo, vai sem se sentir preparado, tá bem? Isso é só o começo. Isso é só o começo, né? Tem muito mais desafios. Esse é só um que você tem na tua cabeça, tá? E se você ouviu alguém falando que tem que ser fluente, tira essa pessoa de perto. Porque o que eu tô falando pra você é o seguinte, eu tô falando a real. Porque eu já fiz entrevista, eu já cheguei aqui, e óbvio, eu não quero que vocês passem tanto sufoco igual eu passei. Mas eu passei sufoco porque eu tinha outros problemas que voltado a mim, né? Voltado a eu trabalhar nas minhas inseguranças, tá bem? E isso aí, vocês tratam de um outro jeito. Cada um trata do seu jeito, né? E
o que eu falo para vocês é o seguinte: cada um tem que trabalhar, né, nos seus pontos fortes e nos seus pontos fracos, nos pontos a melhorar. Né? Você tem que buscar isso e trabalhar nisso. Não deixar isso ser uma âncora e te segurar nesse momento, nesse processo, tá bom? Então, se aplica, vai para a entrevista, treina e vai usar o seu inglês como ele está, tá bem? Importante, existem normalmente, na minha concepção, 3 tipos de inglês, né? O do dia a dia, a fluência e a proficiência. Ou seja, dia a dia é mais informal, small talk, pequenas conversas, né? Bate e volta, né? De oi, tudo bem? Como é que você tá? Como é que foi seu dia? O que você está fazendo? Essas coisas, né? Depois a fluência, ela já tende a ser conversas mais longas, ela já tende a ser algo mais formal, né? E é utilizada, sei lá, em meios corporativos, sei lá, apresentações, enfim, para pessoas que você não conhece, né? E a terceira, proficiência, para mim é utilizada basicamente se você está no meio acadêmico, se você tem aquela profissão que é advogado, professor, que sua comunicação em inglês, né, ou no idioma que a gente está conversando sobre, tem que ser perfeita. Ou seja, para mim, proficiência, aquela prova que você tem que fazer e tirar nota, é só para quem precisa para fazer algum tipo de, enfim, estudo, como mestrado, doutorado, internacional. Porque se você não precisa, se você não quer fazer isso, se você quer uma vaga como profissional da engenharia na Alemanha, esquece proficiência. Primeiro foca no inglês do dia a dia, ou seja, small talk, conversas, tipo, se soltar, ficar à vontade, aprende a fazer pequenas perguntas, a responder pequenas perguntas, a respirar, e aí, aos poucos você vai soltando, vai soltando, e daí esse small talk, essa pequena conversa, vai se tornando uma conversa um pouquinho maior, e daqui a pouquinho a sua habilidade de manter uma conversa fica cada vez melhor, tá bem? E daí você vai tendendo a ficar cada vez mais tranquila e ter uma comunicação mais efetiva, o que é o mais importante para conseguir uma vaga como engenheiro ou na área da engenharia da Alemanha, beleza? Próximo tópico aqui. Como que foi a minha história, né, para conquistar essa vaga de engenharia na Alemanha? Então, primeiramente, né, eu fiz um estágio e eu não estava à vontade com o meu inglês. E era um pouquinho mais, vamos dizer assim, intenso do que vocês imaginam. A minha situação era, eu tinha medo de falar inglês e eu tinha medo do julgamento das pessoas. A maioria, né, das pessoas tem isso, aquele medo de errar, medo de que vai julgar, e adivinha, vão julgar e você vai errar. Então, você vai segurar até quando? Você vai ficar com vergonha até quando? Quando eu entendi as pessoas que estavam do meu lado e queriam me ajudar e as pessoas que não queriam, eu só olhei para quem estava do meu lado e queria me ajudar. Eu olhei para quem olhava o meu erro com uma chance de me ajudar a aumentar né, a minha confiança e crescer, do que para quem estava falando por trás ou quem estava querendo de alguma forma me prejudicar. Então, a sua perspectiva no erro que vai fazer com que você evolua. Não é as pessoas pararem de julgar ou pararem de falar do teu inglês. É a sua perspectiva, ou seja, eu, naquela época, eu tinha uma perspectiva totalmente diferente que eu tenho agora. É por isso que eu aprendo idioma muito mais rápido agora. Por quê? Porque a minha perspectiva é, eu tenho que errar, eu vou errar, e qualquer tipo de correção, ou se a pessoa não entendeu, é porque eu preciso melhorar. Então, eu olho para aquilo, eu ouço o que ela falou, né, mesmo que foi uma zoeira, não importa com isso. E eu falei a palavra engenheiro, ela não entendeu, ou então a minha pronúncia foi errada, ou eu não sei exatamente como é escrito, porque eu sou uma pessoa que aprendo com imagem, né? Ou seja, eu preciso escrever a palavra e quando eu fecho os olhos, eu preciso ver a palavra escrita no idioma para eu conseguir falá-la, ou pelo menos tentar falar a palavra. Se eu não tenho a imagem da palavra, eu não consigo. Pelo menos eu consigo com muita dificuldade, né? Então, aqui, estando na Alemanha, isso até melhorou um pouco. Eu deixei de ser
só aprendiz por imagem, né? Mas eu consegui melhorar e ser aprendiz por audição. Ou seja, eu sei falar coisas em alemão que eu não sei escrever ainda. Por quê? Porque eu melhorei, eu me adaptei. No começo era só, eu tinha que escrever, eu tinha que ler, eu tinha que olhar, imaginar para conseguir falar. Agora não, agora eu já consegui evoluir. Isso aí também tem a ver com a minha perspectiva e a minha abertura para aprender e para me desenvolver, né? Como eu falei, a minha história foi chegar aqui, tipo, realmente não abrir a boca, ficar com vergonha de falar inglês, falar um pouco, errar, sentir que está sendo julgado, ficar triste, ficar no meu canto lá, chorar me engano. E depois que eu fui entender que, cara, isso não vai mudar, isso não vai mudar, você precisa acreditar que esses erros que você está cometendo faz parte do processo, né? Eles fazem parte do processo e você precisa olhar para eles e utilizá-los a seu favor. Como é que eu posso melhorar? Entendeu? Então, quando naquele momento, o que eu fiz foi, eu fiquei perto de pessoas que falavam inglês melhor do que eu, né? Eu busquei pessoas que eles falavam melhor do que eu inglês, que eles eram abertos a me explicar ou, sei lá, me dar uma introdução, assim, tipo, ó, eu falei uma coisa errada, como é que eu falo isso, né? E eles me ajudavam, ou ainda, independente que eles não me ajudavam naquele momento, eles me corrigiam ou eles me apoiavam, que era o mais importante para mim naquele momento. Por quê? Porque eu tava com aquele pensamento de, ai, eu fui zoado, ai, que triste. E, cara, esse pensamento de vítima não vai te levar a nada. Então, eu saí totalmente de pensamento de vítima, né? E aquele momento eu tinha, e tá tudo bem, as pessoas evoluem, né? Isso é o que é legal da vida, né? E tudo que você pensa está sendo julgado, que não sei o quê, é vitimismo. Esquece. Isso não é teu, é da pessoa. Se ela tá falando que você é algo que você não é, ou se ela tá falando algo para tentar te magoar, só vai te magoar se você permitir. Então você precisa olhar para isso. Você precisa olhar para isso. Né? Se você quer realmente conquistar uma vaga de engenharia, né, na Alemanha, você vai passar por vários perrengues, você vai ter pessoas te julgando, né? Você vai receber não, e você vai ficar chorando, você vai ficar se lamentando e se vitimizando. Isso não vai te levar a nada. Use isso para te fazer crescer, beleza? E é isso que eu fiz com o meu inglês. Então, aos poucos, eu fui trocando o ambiente, eu fui falando mais, eu fui olhando os meus erros e fui utilizando os meus erros, eu fui melhorando, né? Eu fui achando jeitos de falar o que eu queria falar da maneira mais fácil, né? E fui repetindo, e todo dia estudando 2, 3 horas, né? Eu achei o meu jeito, achei o meu tempo e consegui fazer isso acontecer. E isso, né, trabalhando. Eu não esperei acontecer, eu não esperei estar pronto para tentar uma vaga na Alemanha. Eu fui e passei perrengue, mas adivinha? Você que escolhe qual perrengue você quer passar. Passar o perrengue no Brasil, passar o perrengue na Alemanha, onde é uma vida mais tranquila, onde você vai evoluir com certeza porque você está fora da sua zona de conforto. Olha aí no Brasil, você está tranquilo, você sai, você entende tudo, você fala tudo, você conhece tudo. Você não precisa, você só vai evoluir quando você se colocar na situação onde tudo para você é novo. Até o seu cérebro, ele vai olhar as coisas diferente, ele vai processar as coisas diferente, porque você está num ambiente novo. Agora, se você ficar no mesmo ambiente, na mesma praça, você não vai ter nenhum resultado diferente, beleza? Show. Vamos ver o próximo tópico aqui? Beleza. Então, por que é importante, né? Por que é importante desenvolver as habilidades, né, de inglês para o processo seletivo na Alemanha e durante o processo seletivo? Porque, primeiro de tudo, a sua oportunidade, né, de trabalhar na engenharia alemã, né, é o seu sonho, é o seu objetivo. Então, aquilo vai servir como uma motivação, né, para você se aplicar a ter uma melhor comunicação, a treinar o inglês e a tirar a bunda da cadeira, a realmente levantar e fazer acontecer. O que eu mais vejo, e até colegas meus, eles têm um perfil
de engenheiro, né, de profissionais de engenharia excepcional. Só que eles, por medo do idioma, eles não se mexem. E adivinha, eles esperam que eles vão aprender estudando lá quietinho no canto deles, ou eles esperam que alguém vai chamar eles no inbox deles para conseguir para dar uma vaga de engenheiro na Alemanha, enfim, onde eles queiram. E isso não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. Você vai ter que mover, você vai ter que agir. E participar de processos seletivos vai fazer você agir para mexer com isso que está parado, com esse inglês que você tem, só que você está deixando ele parado, você não está usando, você tem que usar ele, você tem que treinar, você tem que falar. Inglês, comunicação é músculo, você tem que treinar um músculo, tem que treinar, você tem que ouvir, grava um áudio e se ouve. É sensacional esse exercício, é sensacional. Eu, quando posso, eu mando muito áudio nos idiomas que eu sei falar e que eu estou aprendendo. Por quê? Porque aí você evolui, você vê os seus erros, você vê o que você acertou e você vê o que você tem que melhorar, beleza? Mas você não se aplicar, você não vai conseguir focar no desenvolvimento do teu inglês, né? Que tem que ser, pelo menos, uma comunicação em ordem para entender, ser entendido, né? E não fluente, como a maioria das pessoas falam, e que isso aí pode te dar ponto, pode sim, mas não é o que a Alemanha busca. A Alemanha busca você se comunicar e fazer e trazer resultado como engenheiro, tá bem? Eu não estou aqui falando que você não precisa estudar inglês, que você não precisa evoluir o seu nível de inglês. Jamais. Muito pelo contrário. Eu sou um profissional que ainda continuo estudando inglês, ainda continuo estudando alemão, estudo outros idiomas e eu nunca vou parar de estudar, porque eu sei que isso é eterno. O que eu estou falando aqui é só que você não deve esperar. Você não deve esperar chegar no momento de se sentir pronto ou alguém falar que você está pronto. Só vai. Só vai. Acredita em mim. Tá bom? Show. E agora, eu vou começar a soltar as dicas para que você consiga falar, né, inglês o mais rápido possível, com mais eficiência possível, né, e conseguir a sua vaga de engenharia na Alemanha. Como você consegue melhorar o teu inglês, né, para conseguir uma vaga na engenharia da Alemanha? É simples. Se liga. Você precisa focar nas etapas que você vai passar para conseguir essa oportunidade na Alemanha, correto? Então, qual que é a primeira etapa que você precisa passar e que você precisa utilizar o seu inglês? Né? Se for de forma escrita e etc., é na aplicação. Então, você tem que treinar ali, né? Nos e-mails, na documentação, ali já é um treino. Né? Mesmo utilizando alguns tradutores, ali já é um treino. Agora, qual que é o primeiro passo real que você vai fazer e vai utilizar a fala, por exemplo? É na entrevista. Então, o que você vai falar na entrevista ou o que certamente vai cair na entrevista que você vai ter que falar sobre? Olha, vai ter que falar sobre você, vai ter que falar sobre um pouquinho de cada profissão que você atuou, você vai ter que falar sobre o seu background, o seu passado, né? Talvez sobre alguma lacuna no teu currículo, né? Seja um tempo parado, seja, enfim, um estudo que você prolongou por muitos anos, né? Uma engenharia que não foi 5 anos, mas foi 10 anos, né? Então, você tem que estar preparado para essas coisinhas. Ou seja, você precisa saber desenvolver nesses temas. E como é que você faz isso? Você treina. Como é que você treina algo, né? Esse tipo de pergunta, vamos imaginar assim, não sabendo inglês. Primeiro de tudo, saiba responder em português. Esta é uma das dicas mais importantes de como conseguir uma vaga de engenheiro, né, como profissional da engenharia sem falar inglês fluente. Saiba responder as perguntas em português primeiro. Quando você souber responder essas perguntas em português, ou seja, você botar no papel, você scriptar, você fazer um roteiro para cada pergunta, uma resposta. Não é gravar, é você entender a história, o passo a passo, a narrativa daquela resposta, entendeu?
Você entendeu a narrativa, você formou ela, criou ela. Agora que você criou ela e você consegue explicar ela para o seu amigo, para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para sua irmã, para sua tia, enfim, para o espelho, você consegue explicar isso várias vezes e ela segue mais ou menos a mesma narrativa, show. Agora utiliza isso, essas palavras, né, pode até gravar, utiliza isso e traduz isso. Utiliza nessa tradução palavras que você consegue pronunciar da maneira mais fácil, né, ou seja, palavras mais fáceis para você, né, e que você consegue naturalmente utilizá-las. E treina, e treina, e treina. E isso vai te fazer ficar cada vez mais confiante, mais preparada para a entrevista, porque você já sabe responder essa pergunta em português, com tranquilidade, e você transformou essa narrativa num script em inglês, você treinou da mesma maneira que você treinou em português, e vai fluir. É óbvio que existem perguntas que talvez você não tenha treinado, só que, no geral, existem blocos de perguntas. Ou seja, pode vir centenas de perguntas, a resposta é quase que a mesma, elas só são derivadas. Né? Você tem que entender quais são as perguntas que vão vir em inglês, mas independente disso, você não precisa ser fluente para respondê-las. Você só precisa saber se comunicar, treinar e se preparar antes. De resto, vai tranquilo. E fique tranquilo que erros vão acontecer. É só saber se comportar com naturalidade. O resto só vem, tá bem? Show. Próximo aqui. Gerson, o que vai acontecer se eu não fizer isso? Se eu não botar a cara, se eu não me aplicar, né, a uma vaga de engenharia na Alemanha, né, eu sou um profissional da engenharia e eu tô com medo de me aplicar porque eu não sei inglês. O que vai acontecer? Eu vou até tomar água para te explicar. Se você não se aplicar a uma vaga, né, na engenharia da Alemanha porque está com medo do teu inglês, porque não se sente confiante, por N motivos, alguém pior do que você vai se aplicar e vai conseguir a vaga que era para ser sua. Eu sinto lhe informar, mas existem centenas, quiçá milhares de profissionais que não são tão capacitados como você, que não falam o inglês que você fala e eles já estão aqui na Alemanha ganhando em euro e você tá aí. E eu espero que esteja feliz, mas se não estiver, é a sua culpa, porque você não se aplicou, porque você não acredita em você. Então, se tá com medo, vai com medo mesmo. O que eu tô falando é o movimento de se aplicar, o movimento de se preparar vai ajudar você a focar na tua preparação no inglês, a focar no teu desenvolvimento do idioma. Isso quer dizer que você vai conseguir então melhorar e passar? Não necessariamente, mas vai fazer você se mover. A inércia, ela pode ser algo a seu favor ou contra você. Você é da engenharia, você sabe o que eu estou falando, né? Ou você mantém ali no 0 km por hora, ou você se mantém a 100 km por hora. É você que escolhe. Você quer ficar parado na inércia ou você quer ficar em movimento utilizando a inércia? Entendeu? É isso que eu estou te falando. Agora, se você não se aplica porque você tem medo, porque você não tem confiança, você está deixando profissionais que são piores do que você, né? Ou não são tão bons quanto você a conquistarem vagas na engenharia da Alemanha, enquanto você está aí chupando o dedo, está aí reclamando, está aí passando perrengue, está aí ganhando mirreca e depois de se formar, depois de se aplicar, depois de se ralar na engenharia ou na tua profissão ou na tua formação, enfim, depois de ralar que nem um doido, você tá aí passando perrengue ao invés de estar aqui ganhando em euro, ao invés de estar tendo uma qualidade de vida sensacional com a sua família, né? Ao invés de estar dando, né, tudo de bom e tudo de melhor para as pessoas que você ama, não, você tá aí passando vergonha, não por errar na hora de falar inglês, não, você está passando vergonha por ter medo e não estar se aplicando, por não honrar tudo que você fez ou tudo que sua família fez para que você conseguisse,
né, essa formação, para que você conseguisse esse título, para que você conseguisse estar nessa posição. Mas não, você está aí se amedrontando e não está dando o próximo passo. Então, a culpa é tua se você não está conseguindo uma oportunidade na Alemanha, porque você tem que mover para isso acontecer. Você não vai conseguir algo diferente se você fizer a mesma coisa. Você não vai conseguir uma vaga na área de engenharia na Alemanha se você ficar sentado, chorando, apontando o dedo, sendo vitimista e etc. Você tem que agir. Você não sabe inglês? Vai e faz sem inglês. Ah, eu vou passar vergonha na entrevista. Legal, na próxima você passa menos vergonha. E na próxima menos ainda. Mas é óbvio, erra diferente. Se errou alguma coisa, aprende aquele erro e erra diferente. Na próxima, erra diferente. Quanto mais você errar diferente, mais você está aprendendo e evoluindo. Beleza? Show. Um ponto importante que eu quero falar aqui é o inglês falado na Alemanha não é fluente. O inglês falado na Alemanha é o inglês do enrolation, é o inglês de se virar. Você não vai ver todas as pessoas, todos os alemães falando inglês. Não, eles também têm vergonha, eles também cometem erro e eles preferem falar alemão, né? O que eu tô falando é o seguinte, se eles têm que falar inglês, eles vão falar, mas vão errar. E adivinha? A gente também. Então, vamos errar junto. Bora, a gente se entende. Sabe o que é legal? Você vem pra cá e você não é nativo, né? Na língua inglesa. Eles também não. E vocês, quando estão trabalhando no mesmo time, na mesma empresa, vocês têm um objetivo em comum. Então, ou seja, não importa o que você falar, não importa como você falar, o que importa é que vocês estão jogando no mesmo time. Sabe aqueles jogadores, né, muito bons, eu nem sei, nem vou citar nome aqui, de futebol, que vêm jogar aqui na Europa, né? Esses caras não falam nenhum idioma da Europa, não. Eles não falam alemão, não falam inglês, não falam espanhol e não falam nenhum outro idioma aqui de país europeu. No caso, só se for jogar em Portugal, né? Mas eles não falam. Mas como é que eles comunicam? Como é que o time deles, né, os companheiros deles, né, jogam com ele, os ajudam, etc. Porque eles têm o mesmo objetivo, cara. Eles têm o mesmo objetivo. Ou seja, você mostrou que tem capacidade, né, igual algum jogador de futebol, ele mostra que tem capacidade, o seu time vai olhar para você e falar, meu irmão, bora, não importa o que você fala. Você fala grego, fala chinês, fala russo, não importa. Vamos, cara, vamos. Você tem a habilidade, você tem a skill que eu preciso, né? Que nós precisamos. Então vamos, a gente tem o mesmo objetivo. E é, é assim que acontece no mercado de trabalho alemão. Entendeu? E é óbvio, se tivesse uma perfeição na comunicação, uma perfeição em tudo, seria perfeito. Mas não existe em nenhum dos lados. Nem do lado dos alemães, nem dos nossos lados. Ou seja, temos o mesmo objetivo? Vamos usar o que a gente tem de melhor. E ponto final. Não tem essa de, na Alemanha todos são fluentes. Mentira. Mentira. Eu nunca vi alguém falando inglês totalmente perfeito. Eu já vi alguém falando inglês bonito. Não posso mentir. Alguém bonito, só bonito. Mas perfeito, nunca vi. Só nativo. E ainda assim, com certeza, deve ter cometido erro. Mas como o meu inglês não é tão bom assim para ver o erro, possivelmente eu não percebi. Né? Aquele erro pequeno de, sei lá, se eu falar uma preposição em português errado para alguém que não é nativo, talvez ele não perceba, né? Se eu falar de banana ao invés de da banana, será que ele vai perceber? Não sei, entendeu? É a mesma coisa isso que eu tô falando em inglês. Se o nativo falar alguma coisa errada, talvez eu não perceba. Ele usou alguma preposição que eu não, enfim, não prestei atenção, entendeu? Ou seja, não se importe com erro. Faz parte do processo e todo mundo comete. Beleza? Show. Ó, uma coisa importante aqui que eu quero trazer para vocês é, se você quer fazer algo relacionado ao teu inglês, ter foco é uma coisa vital. O jeito errado de aprender ou de desenvolver ou de trabalhar no teu inglês, né, na tua comunicação em inglês,
para conseguir uma vaga de engenharia, né, na Alemanha é pensar que você tem que aprender tudo. É pensar que você tem que ser perfeito em tudo. É pensar que só vai conseguir quando você tiver todo o vocabulário, tudo que remete à vida pessoal, profissional na tua cabeça em inglês. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Quiçá, eu posso dizer que nunca vai acontecer. Você nunca vai ser fluente em todos os tópicos da tua vida. Nunca. É sério. Acredite se quiser. Sempre vai ter algo que você não vai saber explicar exatamente como você poderia explicar em português. E quiçá em português você não consegue explicar muito bem, porque você não sabe a palavra certa. Você sabe dar um migué. E é isso que você precisa entender também, né? O jeito de utilizar o inglês ao teu favor, né? Mas o jeito errado é você não focar no vocabulário específico, é focar em tudo. Você focou em tudo, você está errando na hora de desenvolver o teu inglês para conseguir uma vaga de engenharia na Alemanha. Porque você precisa falar coisas específicas. Você precisa saber falar um pouquinho sobre a tua carreira, né? A tua vida pessoal, as suas habilidades. Você tem que focar num vocabulário mais específico no aprendizado e no processo de melhorar o teu inglês para conseguir uma vaga na Alemanha. Por quê? Porque você vai ver a sua evolução. Você vai conseguir medir essa evolução quando você começar a colocar etapas, passo a passo e limitar o vocabulário que você deseja trabalhar. Ou seja, vamos trabalhar sobre falar sobre mim, né? E você trabalha nesse vocabulário e assim por diante. Com isso, você vai ficar mais confiante e tendo mais confiança, você vai melhorar o seu desempenho, não só no treinamento, mas na hora da ação, na hora da entrevista. Então você vai conseguir, sim, a sua oportunidade, ou pelo menos passar mais confiança para o recrutador, para o tomador de decisão, e isso vai fazer com que você tenha mais chance de conseguir sua oportunidade na área da engenharia na Alemanha, tá bem? Então, eu vou para o último passo aqui, que é qual é o passo a passo que você precisa fazer para você conseguir evoluir o seu inglês, né? Não importa onde você esteja, não importa qual o nível que você é agora, mas que você consiga evoluir ele para você conseguir uma oportunidade, né, como profissional da engenharia na Alemanha. O que eu fiz foi basicamente, eu separei uma semana minha de diálogo, ou seja, todos os tópicos que eu falei sobre durante uma semana, eu olhei em e-mail, eu olhei em WhatsApp, eu olhei em redes sociais em geral, e eu separei isso em tópicos. E eu vi que eu falei sobre X tópicos, sei lá, 50 tópicos, né? Eu falei sobre 50 tópicos e eu falei em torno de, sei lá, 1000 palavras. Então, eu foquei, né, nas palavras que mais apareceram para eu aprender a falar isso no idioma que eu desejava, no caso inglês. Então eu preciso saber falar isso em inglês. Por quê? Porque quanto mais eu focar nesse vocabulário específico que eu utilizei uma semana, mais eu vou conseguir falar sobre algo que eu falo sempre. Quando você pega um vocabulário que você utiliza numa semana, você acabou de resumir o vocabulário que você usa na maioria das vezes. Uma semana de conversa, de conversação, né, é basicamente o que você fala no dia a dia, né? Os assuntos, eles se repetem. E é óbvio que em algum momento você vai trocar o assunto, você vai falar de maneira mais detalhada sobre outro assunto, mas eu estou falando em geral. Então, quando você trabalhar para você evoluir, né, o teu inglês, né, que não precisa ser fluente, né, para conseguir uma vaga em engenharia na Alemanha, você trabalha no vocabulário específico para determinada coisa, para determinada questão, para determinado tópico. E assim você vai conseguir evoluir e vai conseguir uma vaga de emprego como engenheiro na área da engenharia
mesmo não sendo fluente. Foi assim que eu consegui, foi assim que eu fiz, eu treinei, foquei em vocabulários menores e não acreditei em quem falou para mim que eu não ia conseguir, quem falou para mim que era só gente fluente que ia conseguir. Eu ouvi isso tanto de inglês, eu ouvi isso tanto de alemão, e no final das contas, eu não era fluente em nada, só no português no caso, e consegui. E o resto aconteceu, né? Aos poucos fui melhorando, melhorando, e perdendo a vergonha, melhorando a confiança, aumentando a confiança, e agora vocês sabem, estou aqui, graças a Deus, engenheiro sênior, estou muito bem, né, como profissional, minha família aqui, estou me sentindo reconhecido, valorizado e quero muito que você também consiga essa oportunidade. Mas depende de você, não depende de mim. Eu estou aqui só para mostrar para você que existe uma oportunidade e que pessoas como você, eu, as pessoas que eu mentorei e que eu mentoro, também conseguiram e vão conseguir, né? Então, você que está assistindo e não tá, né, e não faz parte disso ainda, acredita que você pode fazer isso acontecer também, tá bom? Então, é isso. E se liga, se você quer saber mais sobre esse tópico de conseguir uma vaga na Alemanha, né, como profissional da engenharia, não esquece de curtir, não esquece de comentar, fazer sua pergunta. Talvez eu fale sobre o tópico que você escrever aqui embaixo e você perguntar, beleza? Então é isso, a gente se fala. Um abraço.